Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Oferecimento Rio Esporte Barbearia, a sua barbearia no Shopping Downtown Barra e Visconde de Pirajá 602, Ipanema. Olá meu amigo, olá minha amiga. Mais uma vez o nosso programa entra no ar pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. Agora também pela Rádio 98 FM, às 18 horas de todos os domingos. O nosso convidado de hoje é uma figura de destaque no cenário político do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nascido em 27 de janeiro, é jornalista formado e conquistou uma longa trajetória na vida pública. Foi eleito deputado estadual por 3 mandatos, entre 1991 e 2003, tendo grande atuação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2023, foi eleito senador da República, cargo que exerceu até 2006, ano em que disputou e venceu a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral Filho foi governador do estado do Rio de Janeiro de 2007 até 2014, sendo reeleito no primeiro turno. Em seu mandato, implementou projetos de infraestrutura, segurança, mobilidade urbana que marcaram a cidade e estado do Rio de Janeiro, sobretudo durante os preparativos para os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas. Eu estou falando de Sérgio Cabral. Tudo bem, governador? Prazer, Silvio. Prazer estar aqui com você. Eu estou trazendo você aqui nesse Teatro Municipal que você tanto fez pelo Teatro Municipal, né? No Salão Assírios. É uma emoção muito grande. Primeiro, um prazer, sou seu telespectador, seu seguidor, né? Hoje é tudo, né? Tudo, né? Várias mídias. E aqui, no Salão do Assírios, no Teatro Municipal, fiquei muito emocionado. Já na entrada vi ali a placa da nossa obra aqui, do nosso restauro. Você sabe, Silvio, que quando a gente decidiu restaurar o Teatro Municipal e modernizá-lo, estou falando de 2008, 2009, em função, inclusive, do centenário do teatro. E aí eu mobilizei toda a sociedade para isso. Aí fiz um café da manhã no lugar que estava com mais goteira no teatro, para que todos se sensibilizassem. E aí inauguramos o teatro, reinauguramos o teatro, depois dele fechado por 2 anos para obras. Foi um momento muito emocionante. Ao entrar aqui, todo esse filme me veio à cabeça, né? Esse Salão Assírios, por exemplo, estava completamente depenado. Enfim, novas poltronas, tá lindo, Depois que da gente gravar aqui, eu vou dar um pulo para ver um pouco. Eu vou mostrar aqui para os telespectadores. Agora, governador, me diz uma coisa. O senhor foi deputado estadual, senador, governador. Qual foi o cargo que permitiu mais o senhor ajudar a população? Cada cargo, você tem uma oportunidade. Então, por exemplo, eu antes de ser deputado, fui diretor da Companhia de Turismo do Estado, a Turigio. E lá eu pude fazer a implementação de um programa de turismo para jovens, que não se limita a jovens, que eu trouxe para o Brasil, que são os albergues da juventude, os hostels. Me envolvi muito com isso. Cheguei a ser membro do board da International Youth Hostels Federation em Londres. Trouxe também um turismo que não havia no país, que era o turismo da terceira idade, né? Comecei a estimular a hotelaria a receber nossos aposentados, pensionistas, nos dias de semana com um valor muito mais baixo. Como deputado estadual, eu pude legislar muito para o idoso, né? Pude fazer muita coisa. Um trabalho magnífico. Pois é. Aí me elegi presidente da Assembleia, onde fiquei 8 anos como presidente. Aí já é um outro tipo de postura, mas fui o primeiro a implementar no Brasil o voto aberto para deputado. Oh, que legal. O voto era secreto, né? Até hoje. Então, converti todas as votações em voto aberto, reduzi muito o custo da casa e pude fazer um trabalho lá durante 8 anos. Depois, senador da República. Eu me lembro quando eu me elegi senador, havia um folclore no Rio de Janeiro de que o Rio não tinha senador que o representasse. E que o Ney Suassuna, que por ter negócios aqui no Rio, na área educacional,
apesar de ser senador pela Paraíba, era um senador que o Rio contava. Quando eu cheguei, nós acabamos com essa história. O Rio passou a ter uma defesa intransigente. E em 2006 me elegi governador, por onde fiquei 8 anos. Então, assim, cada cargo tem a sua importância e a sua possibilidade. Eu acredito muito que quem faz o cargo é a pessoa, né? Então, eu procurei sempre fazer a diferença por onde passei. Agora, me diz uma coisa, governador. Se o senhor fosse governador hoje, né? Na verdade, eu queria que o senhor fizesse um briefingzinho do que o que está faltando efetivamente para o governo do estado do Rio de Janeiro. Que você está gostando? Está faltando alguma coisa? Eu queria a sua opinião como governador. Falar, não estando no processo decisório, é mais complicado, mas cabe a nós, eu sou jornalista, Verdade. A gente tem que dar a opinião também de quem está de fora. Como político e ex-governador e como cidadão, eu vejo que o Cláudio, dos 3 que me sucederam, o Witzel, o Pezão e o Cláudio, eu acho que o Cláudio tem feito um trabalho melhor. Certo. O Cláudio acertou, inclusive, na concessão da exploração da água e do esgoto por empresas concessionárias. Sim. Acertou. Por que ele acertou? Porque o privado é sempre o melhor? Não, não é por isso. Primeiro porque a SEDAI, nós fortalecemos muito a SEDAI no meu período. Semana que passou foi até Dia Internacional da Água. A SEDAI consumia 50 milhões de reais do Estado por mês. Nós zeramos o déficit, fortalecemos a empresa, construí a nova sede, é um legado nosso. E é uma empresa fortemente produtora de água. Um pouco antes de eu sair, eu busquei um empréstimo na Caixa Econômica Federal de 3 bilhões de reais. Infelizmente, não gastaram até agora 1 bilhão, que é para duplicar o Guandu. Parece que agora tem obras aí nesse caminho. Apesar de que o Guandu foi feito lá atrás. Pelo Lacerda. Não, a época do Império também começou por ali. E o Lacerda, e aí nós contraímos, a SEDAI não podia pegar empréstimo em lugar nenhum. Como nós organizamos a empresa financeiramente, ela pôde buscar empréstimo. Ela até ganhou o grau de investimento, ela não tinha. Legal. E aí captamos na Caixa Econômica 3,5 bilhões de reais. Pouco antes disso aí. Mas, infelizmente, nem o Pezão, nem o Witzel andaram muito com isso. O Cláudio agora está botando para andar. Mas para fazer o investimento em saneamento, em todo o Estado, o Estado não tinha condições. Então, o desenho da concessão, eu acho que foi um gol de placa do Cláudio. O recurso, como foi aplicado, etc., eu não sei como julgar. Entendi. Mas o que eu vejo é o seguinte, é que os estados brasileiros enfrentam um problema crônico de muita atividade como responsável na finalística e com recursos limitados. Fora São Paulo, que tem uma receita garantida muito forte, todos os outros estados da federação vivem com dificuldades. No meu período, nós conseguimos acertar as contas do Estado. Inclusive, fomos o primeiro Estado da América do Sul a obter o Investment Grade. Chegamos, inclusive, a passar São Paulo no volume de investimentos diretos. O Estado é um Estado complexo, estamos fazendo agora 50 anos de fusão. 50 anos de fusão. É um Estado que precisa de relacionamento com o governo federal, que precisa de uma austeridade uma austeridade fiscal muito grande, de foco na gestão. Eu acho que segurança pública é o tema principal que a população sente. É aí que eu queria pegar. No seu governo, Sérgio Cabral, governador, na verdade, o senhor deu um up na segurança. E o que mais a população reclama é sobre segurança. O que aconteceu lá e que não pode acontecer aqui? Olha, assim, pela minha experiência como presidente da Assembleia, como senador da República, eu já tinha visto de tudo. E quando cheguei ao governo, eu tomei decisões básicas. A primeira, não há influência política nas escolhas do comando da PM e do comando da Civil. Eu nunca recebi, em 8 anos de gestão, um pedido de político, qualquer que seja, para nomear um delegado,
para nomear um comandante de batalhão, para promoção de um oficial, de um delegado de terceira para primeira. A mesma coisa na administração penitenciária, a mesma coisa no Corpo de Bombeiros. Então, isso fortaleceu, do ponto de vista decisório e gerencial, aqueles que comandavam as instituições. Isso é muito importante. Não ter influência política, ter o controle político e social é uma coisa. Você é deputado. Se você é deputado por Cabo Frio e o batalhão lá não está funcionando, você tem toda a legitimidade e obrigação até de vir a mim e dizer, olha, a coisa lá não está funcionando bem. Isso é uma outra coisa. Você não pode entrar na minha sala e me indicar qual é o coronel que eu vou nomear para o comando do batalhão de Cabo Frio. Isso você não vai fazer nunca. E foi assim no meu governo. Segundo, eu foquei muito na valorização profissional dos nossos heróis da PM, da Civil, dos bombeiros e da SEAP. Então, pude a cada ano valorizar os seus salários. Terceiro, fiz um programa de alcance de metas com premiação de bônus. Então, eu criei a região integrada de segurança pública, as RISPs e as AISPs, integrando a Polícia Civil e a Polícia Militar. E nós estabelecíamos uma meta de redução criminal, redução de latrocínio, homicídio, roubo a cargas, roubo a residência, etc. E nós elencávamos ali e estabelecíamos em 6 meses uma meta. Alcançando essa meta, os policiais recebiam uma premiação. Aqui no Teatro Municipal, nós fizemos, aqui no João Caetano, eu fazia questão de, pessoalmente, entregar os prêmios ao terceiro, ao segundo e ao primeiro colocado. Não é uma pessoa, não. Era a região, aquela região que alcançou a meta. E outra coisa interessante, nós não fazíamos distinção entre soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, tenente-coronel ou coronel. E a mesma coisa na Polícia Civil. Então, isso estimulou muito, reduziu muito os índices criminais. E eram valores muito significativos. A cada semestre. O sujeito ia para casa, a mulher ia para casa, a policial ou policial, com muito orgulho daquele feito. Também, outra coisa que eu lamento muito é ver a frota sucateada. Nós terceirizamos a frota. Então, se eu podia passar o dia inteiro aqui, só uma entrevista para te falar de várias medidas, porque não é uma só. Não é. As unidades de polícia pacificadora, né? As UPPs, elas são decorrência dessa política. Porque eu não acredito na omissão do Estado, deixando as comunidades carentes nas mãos do poder paralelo. Então não adianta entrar, trocar tiros e voltar. Primeiro que aquela população fica sufocada permanentemente pelo crime organizado, seja a milícia, seja o tráfico de drogas. E quanto mais a ausência do Estado, mais criatividade a bandidagem tem para explorar o povo. Então é o comerciante que paga, é a taxa para isso, taxa para aquilo. A energia não é a oficial, não é a da Light ou da Enel, é a energia do bandido. A internet não é a internet da Claro, ou da Oi ou da Vivo, é a internet do bandido. Então, quer dizer, a van não é a van legalizada, mas é a van do bandido. Então, quer dizer, o gás não é do... Quando eu falo bandido, é o miliciano ou o traficante. Eu, quando cheguei ao governo, o meu governo que me antecedeu, tinha prendido 24 milicianos. Eu prendi mais de 4 mil. Caramba. Então, assim... Está precisando voltar, governador? Não, imagina, ninguém é insubstituível. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Mas eu acho isso, que se a gente não tiver... Porque se você mora na Tijuca, em Copacabana, no Leblon, em Campo Grande, calçadão de Campo Grande, tem que ter policiamento. Por que a favela em Campo Grande não pode ter policiamento? Por que o Batã não pode ter policiamento? Por que a Rocinha não pode ter policiamento? O cidadão, a cidadã de lá não tem esse direito? Então, assim, isso deu certo. As unidades de polícia pacificadora, elas deram certo. Infelizmente, depois que eu saí, a coisa se degringolou. Agora, governador, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor. Eu sei que o senhor veio de família humilde, né? Seu pai, a sua família, aí chegou até onde o senhor chegou. E eu penso o seguinte, quando eu estava na Rádio Globo,
lá com o Haroldo de Andrade, que teu pai trabalhou com o Haroldo de Andrade, seu pai, você também trabalhou. Também tive a honra. Eu posso chamar de você, Você, né? pelo amor de Deus. Trabalhou com o Haroldo de Andrade nos debates populares. O velho Haroldo, né? O velho Haroldo. Não é, o Haroldinho deve é mais velho que eu, deve estar com quase 70. Mas o velho Haroldo. O velho Haroldo. E detalhe, eu vou dizer para vocês aqui, meus amigos e meus ouvintes e telespectadores, eu lembro que o Haroldo tinha um carinho imenso pelo governador Sérgio Cabral e pelo pai dele. Verdade. Agora, o que o seu pai, que é um ícone assim na parte de jornalismo, né, e da cultura do país, deixou para você de legado? Ele deixou muita coisa, mas para resumir, eu diria que o amor ao próximo, o amor à cultura popular e a intolerância com preconceito. Entendi. Eu resumiria assim: o amor ao próximo, a intolerância ao preconceito, qualquer tipo de preconceito, e o amor à cultura popular. Meu pai foi uma pessoa incrível, né? E como pai, o afeto. Muito afetuoso, nunca levantou a mão para mim, sempre no diálogo, sempre. Ele e minha mãe, um casal maravilhoso. Ele jornalista, com essas credenciais aí que você falou, e minha mãe, uma museóloga incrível. Aliás, está dando essa entrevista aqui. Minha mãe foi diretora do Museu Nacional da República, foi diretora da Casa Rui Barbosa, então um casal incrível, fui um privilegiado mesmo. E o Haroldo, aquele carinho que ele tinha por você? O Haroldo, não, posso dizer, o Haroldo, Paulo Giovanni também, eu trabalhei com ele, tinha um carinho, falava de você assim, com um carinho muito grande. Porque eu, como jornalista e como homem público, fui para a Rádio Globo muito cedo, né? E estou falando anos 80, final dos 80. Mesmo. E Haroldo me acolheu. Primeiro, você sabe que o Haroldo, você deve saber disso, obviamente, você trabalhou com ele. O Haroldo ganhou um prêmio do IBOP, que era o maior instituto de pesquisa do Brasil, pelos 50 anos de audiência, de líder de audiência no país, era uma de doido. E ele, aqueles debates populares, aquilo era uma coisa, era uma escola, né? E ele gostava das minhas atitudes. E você sabe que Haroldo, inclusive, uma coisa raríssima, né? Quando eu fui candidato ao Senado, ele fez campanha para mim na televisão. Aquilo me honrou muito, me honrou muito. Haroldo, eu tenho grande saudade do Haroldo de Andrade, um mestre. Aliás, o maior mestre da comunicação. Agora, governador Sérgio Cabral, eu queria saber de você o seguinte, você dedicou basicamente a tua vida inteira à política. O que você está programando daqui para frente, né? O que você programa? Já tem um parâmetro já? Eu estou trabalhando como jornalista, como consultor. Do ponto de vista político, eu vou me dedicar, eu não posso ser candidato por conta ainda dos processos judiciais, e vou me dedicar à campanha do Marco Antônio, meu filho. Sim. Marco Antônio tem, primeiro, qualificação... Eu vi ele dando um beijinho lá, assim, que eu achei maravilhoso. Ele não existe, foto, né? Ele não existe, porque ele... Falando de você, estudou todo o ciclo básico no Santo Inácio, se formou em Direito pela PUC, foi deputado federal, queridíssimo. Você pode foi secretário. Aqui, mandar ele vir aqui no Com programa? o maior prazer, você vai adorá-lo. Ele é cativante, ele é generoso, ele é muito melhor do que eu. E vai ser candidato a deputado estadual. Então, em termos de campanha eleitoral, como pai, como cabo eleitoral, eu vou me dedicar a ele. Do ponto de vista profissional, é continuar nesse caminho. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que eu não carrego rancor, não carrego mágoa. E esse refazer da vida, eu tenho refeito com muita tranquilidade, com muita calma. E acho que as coisas estão indo bem. Tenho hoje 3 netos, vou ganhar o 4º neto agora, uma neta e uma segunda neta. Meus 5 filhos só me dão alegria, cada um na sua forma de viver. Minha mãezinha com 82 anos. Enfim, está indo tudo bem, graças a Deus. Agora, governador, uma coisa que todo mundo gostaria de perguntar a você é o seguinte. Ao longo da sua vida pública, qual foi o momento mais delicado que você teve nessa situação? Olha, são 2 coisas distintas. Na vida pessoal, eu já não estava... Na vida pública, não deixa de ser, porque eu já não era mais governador. Foi, sem dúvida, processos. A prisão, né? Porque aquilo foi de uma violência e uma coisa combinada
eu não sei nem como é que eles vão explicar isso à posteridade. O Sérgio Moro e o Bretas, é o único caso da Lava Jato, eles combinaram a minha prisão simultaneamente, o que em direito é um escândalo, né? Porque como é que um juiz de uma vara em Curitiba e um juiz da 7ª vara do Rio combinam a prisão? Aquele foi o momento mais doloroso. E, sobretudo, o primeiro ano dos 6 anos que eu fiquei preso, porque foi uma perseguição muito violenta à minha família. Sim, né? Muito violenta. E aquilo doeu muito. Mas já passou. Eu acho que quando a gente carrega a mágoa e o ódio e o rancor, eles só fazem mal a gente. É verdade. Então, é muita leitura, muita meditação. Eu superei Deus, né? Acima de tudo, Deus que nos ensina permanentemente. Falar em Deus, eu quero pegar aí. Eu acho que a única pessoa, quem pode julgar alguém é Deus. Então tem um princípio bíblico que diz o seguinte: antes de julgar alguém, você tem que primeiro tirar a estaca que está no seu olho. Entendeu, governador? E o Eu sou cristão e eu também. É por aí. Eu acho que a vida Jesus tem pedras no caminho que você tem que... E quando como você... dizia Drummond. E quando você cai no processo da vilania e você se torna o vilão, é uma coisa tão, assim, é tanta mentira combinada e você não tem como se defender e você está fora ali, é uma aflição muito grande. Então, aquele momento foi um momento de maior angústia. Você vê as acusações, os desdobramentos. Qualquer estudante de direito sabe o que é max processo. É você pegar um processo, eu te denuncio por alguma coisa. E eu imputo, num processo só, eu imputo uma série de coisas a você para você não ter defesa. No meu caso, foi pior. É como se fosse você vai na churrascaria, está ali o boi. Né? E você vê ali aquele desenho recortando onde está o catra, onde está o filé mignon, onde está o não sei o quê. O que eles fizeram aqui no Rio, esse Bretas? Ele me recortou, enquanto um réu da Lava Jato respondia a X acusações no processo, que já era um absurdo, ele me recortou em 30 e tantos processos. Caramba. Então, assim, é para gerar incapacidade de defesa mesmo. Terrível. Então, assim, e aquela coisa da música linda do Djavan, né? Só eu sei as esquinas que eu passei, né? Mas aí, nesse momento aí, eu acho que o senhor se centralizou efetivamente. Eu vi o senhor lendo a Bíblia, coisa e tal, as injustiças todas acontecendo, como o senhor está dizendo, e o senhor focou ali em Jesus. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos. O que o senhor daria hoje, assim, a gente está perto o Oscar passou agora, um Oscar da gratidão. Para quem seria esse Oscar, governador? Ao povo do Rio de Janeiro, porque a população do Rio, ela sempre foi muito generosa comigo e eu pude sempre retornar com um trabalho. Eu fui, Silvio, o deputado mais votado da história do Estado em 94, com 168 mil votos. Caramba! Eu fui o deputado mais votado do Brasil em 98, com 380 mil votos. Nenhum federal me alcançou. Eu fui o mais votado da história naquela ocasião para o Senado, com 4,5 milhões de votos. Caramba, muita gente, né? E eu bati um recorde que até hoje não foi superado de reeleição em primeiro turno com quase 70% dos votos. Então, assim, o povo do Rio de Janeiro sempre foi muito generoso. E eu sinto nas ruas. Agora mesmo, parei o carro para vir aqui, as pessoas falam, me cumprimentam. Eu tenho sentido esse reconhecimento do meu trabalho e essa generosidade me comove muito. Essa gratidão a Deus, ao povo e à minha família. Muita gente fala assim, mas olha, o Sérgio Cabral, o governador Sérgio Cabral, se não acontecesse aquele infortúnio que aconteceu com ele, ele seria o presidente da República. É por aí que você pensa, governador? Olha, então deixa eu te confidenciar. Muita gente eu falando. Eu sei, eu ouço muito isso também. Deixa eu confidenciar uma coisa. Muita gente no PMDB nacional, era o meu partido, hoje eu estou sem partido, queria isso. E eu vou contar pela primeira vez, em primeira mão, uma situação. Opa! É verdade, a primeira vez. Em 2000, Michel Temer não era vice-presidente, era presidente da Câmara. Ele foi à minha casa, eu governador, para me convencer a ser candidato a presidente.
E eu estava focado muito no Rio de Janeiro. Falei, Michel, acho que você que vai ser o vice da chapa com o candidato que o Lula lançar. E acabou sendo, né, com a Dilma. Mas, de fato, houve muita pressão. Eu estava muito focado no Rio de Janeiro e, enfim, hoje torço aí pelo êxito do presidente Lula. É uma situação que não é a mesma daquela época, né? Uma situação... o país passou por situações muito turbulentas. Hoje há um líder e um pensamento de direita mais sólido no país a ser enfrentado aos extremistas, mas eu creio que o presidente Lula concluirá o seu mandato com um bom trabalho. Eu confio muito nele, eu confio no espírito público dele, além do meu apreço pessoal por ele, apesar de não o ver desde antes da prisão, mas é um querido e eu torço muito por ele, pelo Fernando Haddad, a quem eu admiro muito. Eu vi um artigo do senhor ontem. Pois é. Muito bom. O Fernando eu conheço. Qual é o jornal mesmo, governador? O Correio da Manhã. Correio da Manhã. No Correio muito da Manhã bom. é um artigo semanal que eu escrevo e eu falo sobre isso. Porque é o seguinte, como é que você faz justiça social no Brasil, e o artigo era basicamente sobre isso, se você não fizer justiça tributária? Né? É o que o Haddad diz, enquanto um professor paga uma alíquota altíssima de imposto de renda, um sujeito com seus dividendos acima de R$1 milhão não paga nada, paga paraíso caribenho, paga 2,5, isso não existe em lugar nenhum do mundo civilizado. Então, assim, o Brasil foi o último país a libertar os seus escravizados da escravidão. Né? O Brasil sempre atrasado. O Brasil demorou muito a ter uma democracia consolidada. Nós estamos há 40 anos, graças a Deus, com essa democracia. E eu torço muito para que o Haddad, com essa mensagem ao Congresso, tenha êxito, porque estará fazendo justiça social, nada mais do que isso. Isentar quem ganha até 5 mil da alíquota do imposto de renda, isentar de 5 a 7 com uma alíquota suave e taxar, sem nenhum exagero, assim como fazem os países civilizados do mundo, aqueles que ganham não do seu salário, mas dos dividendos do seu lucro. Quer dizer, não é nem um salário. O sujeito ganha um bom salário, não vai ser, tá? Agora, os dividendos. Então, assim, não é possível que isso não passe, e eu tenho certeza que passará no Congresso Nacional, porque a maioria dos representantes da população terão sensibilidade para isso. Bom, eu não gostaria de ficar falando muito em política, mas não tem como não falar em política com o governador do estado, Sérgio Cabral, amigo nosso. E, governador, eu queria saber o seguinte, essa polarização, o que o senhor tem a dizer disso? Olha, na verdade, essa polarização, se você pegar a história, ela, de certa maneira, sempre existiu. Só que nós estamos hoje com um fenômeno muito interessante. De fato, o Jair Messias Bolsonaro é o maior líder da história da direita brasileira. E o Luiz Inácio Lula da Silva é o maior líder da história da esquerda brasileira. Então, nós somos contemporâneos de dois personagens políticos que são, de fato, aqueles maiores líderes da esquerda e da direita. Mobilizam pessoas, mobilizam pensamentos. E a rede social, a internet, né, ela ajuda essa mobilização de uma maneira e de uma velocidade que não se tinha no passado. Você não tinha no passado essa velocidade. Então, você pode amanhã convocar uma manifestação pela rede social. Verdade. Isso antigamente você tinha que rodar o panfleto, ir para a porta de fábrica, ir para a porta do escritório, andar na... Não é? Era analógico. Era analógico, né? Então, hoje é uma outra circunstância. Se você pegar os Estados Unidos, há essa polarização. Se você pegar a Alemanha, a França. Então, assim, ela é natural. Só que é o seguinte, quando um político consegue o caminho do meio, e aí eu lembro um pouco a filosofia chinesa, desde Confúcio até o grande, para mim, uma figura que mudou a história da China, né? O Deng Xiaoping, pós-Mao Tse-tung, esse cara mudou a China. Deng Xiaoping. Ele dizia, não importa a cor dos gatos, desde que eles comam os ratos. E ele abriu a China e fez o que a China é hoje. É o maior gestor público do Oriente. Eu vou à China em abril ou outubro, porque tem uma feira lá magnífica. Ah, que maravilha. Eu fui 2 vezes em missão
e fiquei muito impressionado com a China. Eu trouxe investimentos para cá chineses. Mas então, o caminho do meio é sempre o ideal. Eu, por exemplo, eu sou um social-democrata. Eu acredito na economia de mercado, mas acredito no Estado também empreendedor. Não é? Se você pegar os Estados Unidos, nem lá o laissez-faire, laissez-passer funciona. Lá o Estado americano, se você pegar... Como é que nasceu a internet? Foi o Estado americano. Verdade. Se você pegar o Siri da Apple, do iPhone, foi inventado pelo Estado. Se você pegar as grandes medicações, os grandes medicamentos produzidos... A internet pelo Estado, depois pela universidade. Depois pelo setor... Exatamente. Depois pelo... É o Estado financiando as universidades, porque são pesquisas e são investimentos que o setor privado não faz. Ele pega já a onda. Então, esse papel empreendedor do Estado, além da justiça tributária, além do investimento em educação, em segurança pública, em saúde, né? Esses são papéis do Estado. Eu, por exemplo, eu fiz 6 hospitais. 6. Fiz 55 UPAs 24 horas. O privado faria o Hospital da Mãe, em Mesquita, faria o Hospital da Mulher em São João de Meriti, faria o Hospital Dona Lindu em Paraíba do Sul, faria o H Lagos lá em Bacaxá, Saquarema, faria o Instituto Estadual do Cérebro. Não faria. O Rio Imagem que eu fiz, as UPAs, isso é papel do poder público. Não é? Agora, o Estado vai ter um supermercado, uma mercearia, uma produção no setor privado? Não. Aí você dá ao setor privado. O setor privado é capaz de produzir e de alavancar o nosso produto interno bruto. Mas cada vez que o poder público diminui o seu papel no PIB, pode reparar, é tragédia anunciada. Então, esse é o erro, às vezes, da direita, de achar que o Estado é uma porcaria, que o Estado não serve para nada. E não é verdade. E o erro da esquerda é achar que só o Estado é capaz de resolver. Então, é o caminho do meio. As PPCs ajudam muito, né? Muito. Todas as parcerias público-privadas, elas são muito importantes em algumas ocasiões. Em outras, é o investimento direto, né? E aqui no Estado, por exemplo, a gente buscou sempre essa inovação em termos de investimentos e atração do setor privado. Nós trouxemos a Nissan, a fábrica da Nissan, nós trouxemos a fábrica da Land Rover, nós trouxemos a fábrica da Hyundai Heavy Industry, nós trouxemos 2 fábricas da Michelin. Então, hoje o Rio de Janeiro é o segundo hub automobilístico do Brasil, só perde para São Paulo. Quando nós assumimos, Minas era o segundo, disparado. Então, até o Cláudio Castro, eu vi ele dando uma declaração que depois do segmento da energia, né, leia-se concessionárias, produção de óleo e gás no estado, que é muito forte, o hub automobilístico industrial do sul do estado é a segunda receita, digamos assim, o segundo setor mais importante de receita do ICMS. Eu fico muito feliz por isso. E aí o estado é importante como indutor, por exemplo, a Land Rover. Eu recebi 500 vezes os ingleses. É a primeira fábrica da Land Rover fora do Reino Unido, 100% o Land Rover. Tem na China, tem no consórcio, tem na Índia, porque hoje o grupo Tata é o dono da Land Rover, Jaguar Land Rover. Tem uma fabriqueta lá, mas fábrica mesmo é aqui no Rio de Janeiro, no sul do estado, em Itatiaia. Mas você não tem ideia, Silvio, assim, o acesso, construímos o acesso. Tem que fazer, fazemos. A Nissan tem que desapropriar não sei o quê, desapropria. Quer dizer, o Estado tem que estar, e me dói muito ver, abrir os jornais, principalmente na área econômica, e ver que o Estado está perdendo muito investimento para São Paulo, para Minas Gerais, para o Nordeste, sabe? Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu hoje ficaria muito atento, e precisa de energia para isso, muita energia. Os centros de dados, de processamento de dados, porque isso hoje consome muita energia, né? Mas é vital a gente ter isso aqui. E São Paulo está levando tudo. É verdade. Aquela região de Campinas está levando tudo. Gasta muita energia. Então você tem que estar com o Estado preparado para atrair esses databases que são cada vez mais poderosíssimos e com muito consumo de energia.
mas que dão receita, que geram empregos, né? Nós trouxemos, por exemplo, Silvio, para a Ilha do Fundão, 15 centros de empresas voltadas para pesquisa, para o P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento. A L'Oréal, trouxemos o centro de pesquisa da L'Oréal para cá, da British Gas, da General Electric, está tudo lá no Fundão. Eu sou da COP e não sabia dessa história. Não sabia? Não, pois é. Foi tudo em parceria com a COP, mas aí onde entra o Estado? Eu tive que desapropriar, até a área do Exército eu desapropriei. Entendi. Até aquelas áreas do Exército ali, para colocar a L'Oréal, para colocar a General Electric, eu tive que pagar ao Exército Brasileiro, que foi muito parceiro, General Enzo, que era o comandante do Exército. Aliás, eu me dava muito bem com as 3 Forças Armadas, muito bem. Todas as 3 foram campeãs comigo em momentos decisivos do Estado. E aí eu desapropriei aquela área do Fundão para atrair esses centros de pesquisa, porque você atrai empregos muito qualificados, né? PhDs como você, pessoas que vão lá disputar o mercado de trabalho. Eu estou falando com o governador Sérgio Cabral e vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu vou deixar uma pergunta para o governador aqui para ele pensar. Na rede social a gente pergunta, por exemplo, tem um site de perguntas que a gente fala, qual é a pergunta a fazer fulano de tal? Aí a pergunta que saiu lá foi o seguinte, pergunte a ele quem é Sérgio Cabral. Então depois dos comerciais você vai saber, ele vai responder quem é Sérgio Cabral. Valeu! Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo. Eu tô trazendo para você, homens, uma promoção maravilhosa. A promoção é simplesmente você vai cortar o seu cabelo, você vai fazer a sua barba e a sua esposa ou você vai se tratar com um podólogo da melhor qualidade na Rio Sport Barbearia. Ela fica, sabe aonde? No Shopping Downtown Barra e também na rua Visconde de Pirajá 602, Ipanema. Olha, gente, é uma promoção sensacional para você e é show de bola. Eu recomendo. Para participar é só entrar na rede social e se inscrever no YouTube, tá? Se inscreve no YouTube e bota assim, eu quero participar da promoção Rio Sport Barbearia. Só isso. Eu aguardo você. Até lá. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, pisado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, eu perguntei ao governador Sérgio Cabral sobre a pesquisa que eu fiz na internet, dizendo que quem é Sérgio Cabral? Para ele responder essa pergunta, quem é Sérgio Cabral? Eu passo para o senhor, governador. Quem é Sérgio Cabral? Um apaixonado pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, pelos seus 92 municípios, que conhece profundamente esse estado, que conhece a sua população e, sobretudo, um pai apaixonado pelos filhos, um avô apaixonado pelos netos
um filho apaixonado pelo pai que perdeu e pela mãe que está aí, graças a Deus. Um vascaíno sofrido. Eu sou botafoguense, eu estou feliz da vida. É verdade, vocês andam melhores do que a gente. E, enfim, um ser humano com virtudes e defeitos como qualquer outro. Agora, governador, política tem altos e baixos. Qual foi o projeto ou ação do seu governo que mais te orgulha? Poxa. Eu sei que você vem, quando Pergunte. você passa na rua, tem um negócio aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. Você entrou aqui e falou, caramba, isso aqui eu reformei. Estamos falando direto aqui do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do Salão Assírios, que o governador fez essa obra aqui, renovou tudo aqui, restaurou tudo, fez uma obra magnífica. A pessoa, quando entra aqui, pode pensar, o governador Sérgio Cabral fez, né, governador? O teatro inteiro, né? É isso aí. Palco. Você sabe que até na obra, os restauradores me chamaram aqui, eu gostava de ver a obra, eu gostava de visitar a obra, né? E tem um painel do Visconti no teto do palco que estava cimentado. Eliseu Visconti. Eliseu Visconti. Que também é um painel atrás, lá na Alerj, no Palácio Tiradentes, né? Sim. Aquele painel é do Visconti. E eu falei, não é Ele possível. veio com a visão francesa. Exato. E aí o sujeito lá raspando, o restaurador, Caramba. olha só, tinha um cimento. Meu Deus. No Palácio Guanabara também. É mesmo? E eu restaurei. O palácio estava caindo aos pedaços. Nós restauramos e modernizamos. No andar de baixo você vai ver que tem um piso de vidro, hoje de vidro, mas estava todo arrebentado e cimentado. E ali foi senzala. Então nós recuperamos os pés de moleque. O Papa Francisco, que graças a Deus saiu do hospital, ficou encantado. Eu levei ele lá para ver, ele ficou doido. Parece que a princesa Isabel morou lá no palácio. Morou 25 anos no palácio. No palácio. Morou então por 25 isso é anos que no tinha palácio. os escravos e tudo mais. Que ela tanto ajudou, né? Restaurei o palácio, restaurei o Laranjeiras, onde moradia do governador, e modernizei o anexo, que estava caindo aos pedaços. Mas assim... Não dá para falar. Você vê, ontem, por exemplo, eu fui no aniversário do meu neto. Fez 7 anos, o Marquinho, filho do Marco Antônio. Aí, passo ali pela Rocinha, olha o complexo da Rocinha esportivo, fomos nós que fizemos. Aquela passarela linda, fomos nós que fizemos. O metrô, a linha 4, fomos nós que fizemos, né? Fizemos mais de 10 estações de metrô, além da linha 4, fiz Cidade Nova, Cantagalo, enfim. Sim, os 6 hospitais, as 55 UPAs, as UPPs, o salário em dia, a valorização da segurança pública, educação. Nós pegamos o IDEB do ensino médio, Silvio, em 26º lugar. Caramba! Do ensino médio. Entregamos em 4º, empatado com 3º. Que maravilha. Foi até uma ousadia minha, na minha posse do 2º mandato, em 2011, na Assembleia, tomando posse, eu declarei que eu estava insatisfeito, apesar de ter sido o mais votado da história, reeleito, que eu estava insatisfeito com o nosso índice na educação. Entendi. Então, nós saímos de 26º em 2009, esse ano será outra vez feita a prova que faz a verificação do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e no ano seguinte, no ano par, é divulgado. Nós saímos em 2009 de 26º, fomos para 11º em 2011, ou 15º, acho que 15º. E em 2013 alcançamos o top 5 em 4º, empatado com 3º. O senhor coloca a cabeça no travesseiro, eu fiz muita coisa pelo Estado. Sempre você tem o que fazer, né? Sim. Porque isso é um processo diário, né? Sim. E aquela coisa, tudo sem manutenção cai. O teatro municipal, se não tiver manutenção, fica ruim. Mas tem aquela coisa assim, aquilo ali eu poderia ter feito. Tem essa história? Esse arrependimento, de repente, governador? Olha, o que eu faria? Eu faria... Na área da segurança, eu ficaria com um pouco mais de atenção na questão, sobretudo por esses anos todos após a minha saída de debacle da segurança, com a saúde mental dos nossos policiais. Entendi. Entende? Eu acho que é uma coisa muito importante, sobretudo para o nosso policial militar,
porque ele está ali, exposto ao dia a dia. E muitas vezes, Silvio, ele participa de uma operação com troca de tiros e 72 horas depois ou 48 horas depois ele está em outra missão. Será que essa pessoa está sã? Será que essa pessoa não precisa de um acolhimento espiritual, psicológico? Eu acho que esse é um ponto, como eu acho que a segurança é a mãe de todas as políticas, né? E eu não falo isso por uma visão reacionária, por uma visão preconceituosa. Não, segurança, porra, mata, esfola, não. É porque sem segurança pública, a creche não funciona direito, a escola não funciona direito, a empresa não funciona direito. Então, a segurança é a mãe de todas as políticas. Eu hoje, numa eventual responsabilidade sobre o Estado, a questão do profissional de segurança me parece fundamental, porque, em última análise, é ele que está ali, apertando o gatilho ou não, atendendo a você na rua, atendendo uma abordagem. Essa pessoa tem que estar muito bem para estar na rua. Agora, uma coisa, a prefeitura prefeitura atual, do Eduardo Paes, que foi também líder na votação aí há pouco tempo, está criando agora uma polícia paralela, agora armada, municipal. O que o senhor acha disso? E o que o senhor acha, de um modo geral, da condução do Eduardo Paes do Rio de Janeiro? Olha, essa questão da guarda municipal armada, a Polícia de São Paulo, por exemplo, municipal, já nasceu armada. Aqui foi um equívoco não ter sido desde o início. Eu não sei se há um interesse de fato em ter segurança pública na cidade ou se é mais uma jogada de marketing político para dizer, eu também me preocupo com segurança. Ele teve 14 anos na prefeitura, está no 15º ano dele, então, assim, eu tenho dúvida sobre essas intenções. Segundo, que eu acho que a coisa está mal conduzida por duas razões. Primeira, de respeitando a guarda municipal com seus 7.000 trabalhadores e trabalhadoras que estão lá dando um duro danado, sem arma e muitos desejosos até de estar nessa estrutura armada. E uma coisa que eu acho extremamente perigosa, melhor dizendo, é essa história que eu li a mensagem nos jornais, a mensagem à Câmara Municipal. Ela tem uma coisa que me apavora, que é o sujeito ficar 5 anos com porte de arma, não ter estabilidade. Não vai ser uma função de Estado, uma função precípua do servidor público. Então você, Silvio, vai lá, você é oriundo do Exército, não sei o quê, e vai lá fazer a prova. Você já tem todas as aptidões, sabe atirar, não sei o quê, saiu do CPOR, saiu de alguma coisa, vai lá disputar a vaga. Você vai ganhar um porte de arma para estar na rua, um uniforme, só que daqui a 5 anos você vai sair. Ou a renovação é uma renovação subjetiva. Então, eu acho extremamente perigoso você entregar uma arma para uma pessoa que vai responder na rua a defesa da população sem uma estabilidade no emprego. Eu acho isso uma temeridade. Isso é uma função precípua do poder público. Eu acho isso... Uma coisa é você contratar um médico para atender numa UPA 24 horas, atender no hospital e numa OS ou numa coisa. Agora, você contratar um policial, mesmo que nesse caso não é por OS, mas num regime quase que de CLT, você fica um tempo, depois sai, sabe? Você faz uma prova para ser autoridade municipal armada e depois você não tem estabilidade. Quer dizer, o teu vínculo com a coisa pública, o teu vínculo com a responsabilidade cívica de estar ali defendendo a população é muito precário. Eu acho um risco danado. Eu não gostei dessa mensagem, eu acho que ela está toda errada. Acho que ela teve mais uma intenção marqueteira do prefeito se mostrar como alguém preocupado com segurança pública. Agora, para a gente finalizar, governador, a área de turismo, o Rio de Janeiro é o polo, basicamente, mais importante do país, né? O foco, todo mundo pensa no Rio de Janeiro.
pode se fazer para o Rio de Janeiro ter mais turistas? A gente vê, por exemplo, a gente vai para Paris, aí vai ver a torre, coisa e tal, que tem uma visita imensa lá. O que a gente pode fazer para os turistas virem ao Rio de Janeiro e ver o Cristo, ver essas belezas todas que a gente tem aqui? Segurança pública, porque o Rio não é o Caribe, né? O Caribe você pode até ter insegurança, mas naquela área ali é uma área privilegiada. O Rio não é isso. O Rio tem 17 milhões de habitantes, milhões de visitantes anualmente. Nós temos que oferecer segurança pública. A pessoa tem que vir para cá com a tranquilidade de que não será assaltado, de que não será agredido, né? Isso é um ponto. O outro ponto é ter atrações que mantenham mais o turista aqui. Então, Abriu o Roxy agora, que é excelente. O Roxy, o Alexandre Ascioli merece uma estátua. Eu convidei ele para vir aqui falar. Ele é show. Baita de um empresário, né? Amante do Rio de Janeiro, gerador de empregos. Que lá você come, parece que lá, eu não tive lá, lá você come bem, bebe bem, tudo bem. Bebe bem, assiste um show maravilhoso. O diretor do espetáculo é o Abel Gomes. É o que fez a abertura dos Jogos Olímpicos, que fez os Jogos Pan-Americanos. Que foi no seu governo, né? Isso. Pois é, e aí eu quero citar exatamente isso. Uma coisa que é importante é um calendário de eventos. Quando nós começamos o governo em 2007, nossa, era um desespero. Você ia ao exterior brigar por um evento para o Rio, era um ceticismo danado. O Rio de Janeiro, nós fomos mudando isso. Então nós fizemos Jogos Pan-Americanos, fizemos Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, trouxemos o maior evento de discussão urbanística do mundo, fizemos aqui os grandes eventos da área de saúde, de medicina, de cardiologia, neurologia, tudo veio para cá. Quer dizer, o Rio teve um calendário, porque isso é muito importante, sobretudo na chamada baixa estação. Você vê agora, nós vamos ter, fora os feriados, a partir de março até novembro, a baixa estação, né? Com exceção de julho, às vezes até metade de julho. Então você tem que ter eventos que atraiam, eventos que tipo o Rock in Rio. Isso. O Rock in Rio, por exemplo, depois de 10 anos sem haver Rock in Rio, nós trouxemos em 2011. Medina é uma figura. Né? E o que é interessante, quando nós trouxemos, eu botei muito dinheiro incentivado. Certo. Houve uma crítica muito grande, porque desde 2001 que não tinha Rock in Rio. Aí quando nós fizemos em 2011, basicamente foi com dinheiro incentivado nosso. Mas eu tinha, aquilo que eu digo, o papel indutor do Estado, seja em qualquer área. Hoje em dia, e já há alguns anos, o Rock in Rio não depende de nenhum dinheiro público, de nenhum dinheiro incentivado. Verdade. Você entende? Verdade. É igual o Carnaval, pô. O Carnaval hoje não precisa. Então, você empurra aquele evento, né, e ele vai embora. Então, acho que calendário de eventos é muito importante, e segurança pública. Segurança pública, porque isso é básico. Estamos gravando aqui no Salão Assírios do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, com o governador Sérgio Cabral, qual quero agradecer a presença, já convidá-lo para uma próxima, pedir para falar com o seu filho para vir aqui também, que eu quero falar com ele, e quero mandar para sua esposa, para sua namorada, namorada. As flores da camélia, que essas flores... Eu adoro a camélia. O Álvaro mandou, não, eu quero mandar essa pro Alvinho, a família é linda, muito obrigado, família Álvaro. Das camélias, Álvaro e Alvinho, porque... E agora tem o Dudu também, que é o outro filho. Ah, é? O Dudu também está na fita. Eu falo sempre com o Alvinho, que é uma graça, né? Isso. E vou dar para minha namorada. Agradeço a você, achei ótimo a nossa troca de ideias, me coloco à disposição. Quero botar suas redes sociais aqui, que o pessoal entrar lá e seguir o senhor. Por favor. Tá bom? E vou falar com o Marco Antônio, porque ele vai vir com o maior prazer. Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, governador. Que isso, professor. Tudo de obrigado, bom, valeu. Obrigado. Valeu. Programa Publi Rio Online, um oferecimento Rio Esporte Barbearia, a sua barbearia no Shopping Downtown Barra e Visconde de Pirajá 602 Ipanema.